mais um relato recebido hoje, gente, muito, muito bom. Então, fica até o final do vídeo, me segue, curte, compartilha, republica bastante, coloca nos seus favoritos para ajudar. Deixa aquele coraçãozinho do carinho que ajuda muito o comentário de vocês. E me mande relato de vocês também, porque eu vou amar contar aqui. Vamos lá. Esse relato aqui é muito legal. Eu era apenas uma criança morando em Uberlândia, quando vivi um dos episódios mais marcantes da minha infância. Minha avó, mulher de temperamento forte e presença imponente, era conhecida por toda a vizinhança. Conviver com ela não era tarefa fácil, mas sua figura era incontornável. Todos sabiam quem era aquela senhora que falava alto, que não se deixava intimidar e que carregava consigo uma aura de respeito e temor. Em frente à sua casa morava uma vizinha com quem ela nunca se entendia. As duas viviam em constantes desentendimentos, como se cada palavra trocada fosse uma faísca pronta para incendiar o ar. Até que, em um desses embates, a vizinha lançou uma frase que ecoou como uma maldição. Você ainda vai saber o que é dor de verdade. Pouco tempo depois, minha avó começou a sentir uma dor lacinante na boca. Era uma dor de dente insuportável, mas havia um detalhe perturbador. Ela já não tinha dentes. Mesmo assim, a dor não cessava. Médicos foram consultados, exames feitos, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Era como se a ciência tivesse se tornado impotente diante daquele mistério. Foi então que minhas tias recorreram a um médium. Ele, com voz grave e um olhar profundo, afirmou que aquilo não era doença, mas sim fruto de um trabalho de ódio, uma energia sombria lançada contra minha avó. A revelação trouxe calafrios a todos nós. Organizou-se uma vigília de oração. A casa se encheu de vozes suplicantes, cânticos e preces que buscavam quebrar aquela corrente invisível. Enquanto as orações ecoavam, a boca de minha avó começou a latejar de uma forma assustadora. De repente, um pus espesso começou a escorrer de sua gengiva. Alguém, tomado pela coragem, apertou aquela região. E então, diante dos olhos de todos, saiu de dentro da carne um caroço branco, do tamanho de uma pequena laranja. Caroço de uma pequena laranja. O silêncio que se seguiu foi pesado. A dor que antes a consumia desapareceu como se tivesse sido arrancada junto com aquele estranho objeto. As pessoas presentes se entreolharam, e algumas com raiva, outras com medo. Todas convencidas de que aquilo era prova de um trabalho maligno. Pouco tempo depois, a vizinha mudou-se para São Paulo, mas o episódio jamais se apagou da minha memória. Até hoje, quando penso naquele dia, sinto o mesmo arrepio que percorreu minha pele de criança. Foi assustador testemunhar como a maldade humana pode se manifestar em formas tão cruéis, alimentada por vingança e magia. Realmente muito bom esse relato também. Não esqueçam de compartilhar, me seguir, republicar, colocar nos favoritos, deixar os coraçõezinhos e mandar o relato de vocês para mim também, que eu amo. Vocês já ouviram falar na casa da Dona Yaya? Então fica até o final desse vídeo que eu vou contar pra vocês do que se trata e conhecer essa história. E não se esquece de me seguir, compartilhar, republicar, coloque nos seus favoritos e deixe muitos coraçõezinhos, muitos comentários para dizer se gostaram do vídeo, se querem que a gente continue com mais informações, histórias e coisas sobrenaturais. E vamos lá. A casa da Dona Yaya é localizada no bairro do Bexiga, em São Paulo. É um dos imóveis mais carregados de mistério da cidade, marcada por uma história de reclusão, sofrimento mental e lendas sobrenaturais que ainda assombram a vizinhança. História real da casa de Dona Yaya. O casarão foi construído no final do século XIX e pertenceu à família de Sebastiana de Melo Freire, conhecida como Dona Yaya. Após a morte de seus pais e irmãos, ela herdou uma fortuna considerável, mas começou a apresentar sinais de distúrbios mentais por volta de 1920. Por recomendação médica, foi mantida em isolamento completo dentro da própria casa, que passou a funcionar como um sanatório particular. Dona Yaya viveu reclusa por mais de 40 anos, sem contato com o mundo externo. Morreu em 1961.
aos 84 anos, sem nunca ter deixado o imóvel. A casa foi posteriormente incorporada à Universidade de São Paulo, da USP, e hoje abriga o Centro de Preservação Cultural da USP. A lenda sobrenatural mais famosa. A história de Dona Yaya inspirou uma das lendas urbanas mais conhecidas de São Paulo. Moradores do Bexiga relatam que mesmo décadas após sua morte é possível sentir sua presença na casa. Gritos femininos são ouvidos à noite vindos dos antigos quartos. Sons de passos e portas batendo sem explicação. Aparições de uma figura feminina de vestido branco vista nas janelas do andar superior. Sensação de opressão e tristeza intensa ao entrar em certos cômodos. Segundo o site SP City, há quem diga que os gritos de Dona Yaya ainda ecoam pelas paredes como se ela estivesse presa entre dimensões, revivendo sua solidão. A ligação com o imaginário paulistano. A casa de Dona Yaya virou símbolo de memória feminina, saúde mental e abandono institucional. Sua história é frequentemente comparada a roteiros de filme de terror psicológico como O Iluminado, a aura de isolamento e sofrimento que permeia o local, alimentando o imaginário popular, especialmente entre crianças e moradores antigos que evitam passar em frente ao casarão à noite. Hoje, a preservação e mistério continua. Atualmente o imóvel é mantido pela USP como espaço cultural de pesquisas e, apesar da função acadêmica, a casa preserva sua arquitetura original e continua sendo alvo de curiosidade, especialmente por quem busca roteiros alternativos de turismo paranormal em São Paulo. Então, assim, vocês viram que história triste da Dona Yaya. Perdeu toda a família, herdou muito dinheiro, mas não conseguiu casar, ter filhos, ter uma família e, consequentemente, viveu trancada lá como se estivesse em um sanatório até o fim. Cuidado pelos outros, dependendo dos outros, presa pelos outros. A história mais triste. E os bens dela ainda ficou pro governo, porque quando você não tem herdeiro, não tem família, não tem nada, tudo que você tem, que herda, que constrói durante toda a sua vida, vai pro governo após a sua morte. Não fica nada que não seja o governo, pega tudo, desde a hora que você nasce até a hora que você parte. História triste, e certeza que essa casa tem a alma e a tristeza vagando ali, e coisas sobrenaturais devem acontecer, porque fica a impressão na casa, a impressão daquele sofrimento daquela pessoa, do que aconteceu muito forte, impregnado nas paredes e no local. Então, com certeza, quem é médium, quem entende de coisas sobrenaturais, vai ver e vai sentir coisas nessa casa. Se você conhecia, deixa aqui nos comentários se você gostou, se você já sabia da história, se eu esqueci algum detalhe, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai rever isso. E deixa aqui os likes, mande o relato de vocês ou de algum lugar que vocês também queiram que fale aqui, que vocês acham interessante, que a gente faz o vídeo. E até a próxima.